Como Han é um cara que de repente é contratado por um deus aleatório para proteger o universo. Até que ele conhece um lobo invencível que maximiza suas estatísticas, dando-lhe poderes de classificação SS. Mas nossa história não começa assim. Han é um órfão que perdeu os pais em um acidente de carro. Ele gastou todo o dinheiro deixado por seus pais em suas mensalidades e bilhetes de loteria. Apesar de conseguir terminar a faculdade como o aluno número 1, ele ainda tem alguns problemas. Ele está desempregado, não há nada além de dormir no parque, não tem dinheiro, mas ainda espera ficar rico aleatoriamente e se casar com uma linda garota como a maioria dos homens da Terra. Ele finalmente coloca seus 2 neurônios para trabalhar e decide alugar alguns dos quartos da casa que seus pais o deixaram. Felizmente, uma gracinha chamada Lily está procurando um lugar barato para morar. Enquanto caminhava para a casa, Han percebe alguns morcegos estranhos se aproximando deles. De repente, Lily se transforma em um lobisomem e nosso menino começa a surtar pensando que está vivendo um pesadelo. Outra mulher desconhecida começa a lutar com Lily até que ela pula e fica no ar. Bren observa a garota desconhecida se espalhar, ler algumas asas loucas de morcego e ele começa a se perguntar que tipo de trama esse pesadelo louco tem. O vampiro se aproxima rapidamente e pede que ele corra para salvar sua vida. Esqueça o alho ou a água benta, Lily simplesmente joga um tijolo. Funciona e ela volta ao normal. Eles conseguem chegar em casa, comer, dormir e repetir a luta porque desta vez o vampiro invade sua casa. Ela diz a ele para fugir de Lily, pensando que ele foi sequestrado por ela. Os dois lutam novamente, então ele intervém antes que mais danos à sua casa sejam causados. A vampira se apresenta como Vivian e diz que não pode mais morar em um cemitério deserto e quer alugar a casa dele. E como Ren precisa do dinheiro, ele simplesmente aceita. Apesar de ver as garotas brigando o tempo todo, ele de repente recebe uma ligação de um número desconhecido dizendo que será entrevistado para um emprego. Ele chega ao local e olha para cima para ver um portal flutuante para outra dimensão. Ele é transportado para lá. Ele conhece seu chamador desconhecido, Raven. Ela explica que é um dos deuses que supervisionam e mantém a paz em diferentes universos. Ela explica que ele trabalhará para uma empresa chamada Space e seu trabalho é proteger espécies misteriosas como Lily e Vivian, que estão sendo alvo dos caçadores de demônios, uma organização criada para destruir todas as raças dos universos. Basicamente, seu trabalho é garantir que seus inquilinos estejam seguros e felizes. Se ele recusar o papel, suas memórias serão apagadas e seus inquilinos irão embora. Mas como o trabalho paga 20 mil por mês, ele simplesmente diz que sim. Ele volta para casa e adormece apenas para entrar em um mundo de sonhos. Lá ele é atacado por uma matilha de lobos, mas consegue voltar e acordar com a ajuda de Lily. Ele acha que foi um simples pesadelo, mas percebe que está segurando pele de lobo na mão, o que aumenta suas habilidades físicas. Ele é forçado a voltar ao escritório e Raven diz que vai mandá-lo em uma missão para a Europa. Mas primeiro, ele deve obter algum poder para lutar contra os caçadores de demônios. E assim, ela mostra a ele um caixão e o tranca dentro dele. O caixão começa a girar como um maníaco, sendo atingido por trovões até desmaiar. Ele acorda no mundo dos sonhos novamente e é informado pelo terminal de dados que se morrer nos sonhos, morrerá na vida real. A matilha de lobos o cerca novamente. Quando um deles tenta atacá-lo, seu braço forma uma armadura que o protege imediatamente de sua mordida. Um lobo falante o ataca e tenta morder, mas suas presas se quebram. Ren então consegue domar o lobo para levá-lo ao assentamento humano mais próximo. O lobo o leva a uma cabana abandonada onde ele encontra um pedaço de metal com uma tipografia familiar escrita nele. Quando ele o toca, uma aura roxa é emitida ao seu redor. Ren volta à realidade e Raven atribui sua missão de ir à Europa com Vivian e Lily para conseguir seu novo inquilino. O grupo consegue chegar com segurança à área cercada por pessoas que pensam ser caçadores de demônios. Eles conseguem deslizar amarrados para dentro da igreja e encontram uma mensagem misteriosa gravada na pedra. Lily puxa um dos ladrilhos e eles descobrem uma passagem escondida no subsolo. O terminal anuncia que eles encontraram com sucesso a localização do inquilino e o grupo rapidamente vai para a clandestinidade. O grupo vagueia nervosamente pelo caminho escuro do túnel. Lily percebe cartas escritas na parede. Vivian diz que a letra rune suprime o mal e é usada por caçadores de demônios. Assim que o selo for removido, o mal será despertado. Ela toca a parede e ela começa a tremer. As flechas começam a atirar neles de cima. Como Ren ativa seu escudo enquanto eles fogem dele. Eles fogem e encontram armadilha após armadilha. Enquanto descansam, eles são cercados pelos soldados fantasmas. Enquanto eles fogem deles, Lily consegue pegar uma de suas espadas antes de entrar em outra sala. Vivian lê o que está escrito na lâmina e diz que os fantasmas não estão presos no subsolo, mas guardando a pedra mágica acima, usada para invocar demônios. A peça começa a tremer e eles se veem novamente cercados por inúmeros soldados fantasmas. O teto explode e Ren usa seu escudo para protegê-los. Todos eles olham para cima e veem Nangong, um caçador de demônios. Ele começa a atirar nos soldados fantasmas de cima e começa a voar até perceber que não pode voar de verdade e se agarra ao chão. Ele se levanta e luta contra os fantasmas, mas está tão fraco que Lily joga uma pedra nele, nocauteando-o.
Vivian tenta acabar com os fantasmas com seu poder, mas a pedra mágica a absorve e invoca um enorme demônio. O demônio destrói facilmente o escudo de Ren e o sequestra no caçador de demônios. O demônio tenta voar para longe, mas Lily o persegue e se fortalece, invocando uma lua vermelha para destruir o demônio. Mas, de repente, o demônio começa a chamar Ren de seu senhorio. Depois de confirmar, o demônio se apresenta como seu machado e se transforma em sua forma humana. Vivian entrega a Ren um pedaço de metal com uma escrita estranha. Ele percebe que é idêntico ao prato que encontrou na dimensão do sonho. Ele pede que ela tente ler as cartas e ela diz que o metal deve ser usado para um ritual de sacrifício, mas ela não consegue entender. Raven então incumbe Ren com uma nova missão para conseguir um novo inquilino, mas ele deve escolhê-la em outro planeta antes que os caçadores de demônios a encontrem. Ela atribui a Han uma sirene para ajudá-lo, já que o planeta é coberto principalmente pelo oceano. Além disso, ela também se tornará sua inquilina. Ren, Han, Yu e Azak são teletransportados e embarcam em uma nave espacial para chegar ao seu destino. Ao se aproximarem do planeta, a aeronave é danificada, fazendo com que caiam no oceano. Com o impacto, Han cai na água e se afoga até desmaiar. De repente, ele acorda na dimensão do sonho. Como Ren acorda, mas percebe que está na dimensão dos sonhos. Terminal informa que Han o salva no mundo real e é por causa de sua instabilidade devido ao afogamento que o teletransporta de volta à dimensão. Lá, ele encontra seu lobo domesticado e pergunta se ele sabe sobre as placas de metal. O lobo explica que é um Lorde Demônio há muito esquecido invocando uma linguagem ritual que ele aprendeu com um humano. O lobo tenta entrar em detalhes, mas Ren é repentinamente teletransportado de volta à realidade. Han se transforma em uma sereia e Ren é jogado na água. Eles submergem para investigar o naufrágio e ela cria uma barreira ao redor, mas não há ninguém lá dentro. Ren acha que os caçadores de demônios já pegaram o novo inquilino, mas Raven revela que é o ovo com o qual Han está brincando. Raven busca o grupo e explica que o ovo pertence à sereia mais poderosa do universo e é o último de sua espécie. Apesar das preocupações de Ren, ela garante que a incubação ficará bem, desde que não fervã. Caso contrário, ele se transformará em um demônio maligno que destruirá todo o universo. Ren retorna e encontra sua casa em uma bagunça total. Lily tem agido de forma estranha e agressiva. Ela os ataca com sua forma de lobisomem, mas Han rapidamente os protege dela. Han a leva até Raven, que estala sua testa, deixando-a inconsciente. Raven explica que é um efeito colateral de seu atual processo de evolução. Lily ficará mais poderosa e ganhará uma nova habilidade, mas antes disso ela deve passar por uma reversão e assumir temporariamente a aparência de um lobo. Lily volta ao normal, mas Raven diz a ele que ela precisa terminar o processo ou ela ficará furiosa e morrerá. Como precisa acontecer durante a lua cheia, Ren decide acampar com seus inquilinos, mas adormece. Ele acorda com o som de uivos e percebe que algo está errado. Ele corre para fora, vendo Lily se perdendo novamente. Depois de um tempo, o grupo a vê se transformar em um adorável e enorme husky. Ren caminha em sua direção, embora não tenha certeza do que pode acontecer, mas para seu alívio, ela o lambe e pede que ele a acaricie como um cachorro comum. Vivian a alimenta com um remédio para dormir para acalmá-la, mas isso a torna mais agressiva e ela corre para atacar uma cidade próxima. Vivian voa com Ren e persegue Lily. Seu machado pula na frente dela, mas ela o joga longe sem esforço. Vivian usa sua magia para prendê-la em uma gaiola. Ren cavalga nas costas de Lily, no entanto, ele também não consegue acalmá-la. De repente, eles ouvem uma voz cantando, domesticando-a imediatamente. Lily então adormece e se transforma em sua forma de lobisomem. Ren cuida dela depois de voltar para casa, mas de repente alguém o ataca e o deixa inconsciente. Ren acorda e não encontra Lily por perto. Eles conseguem rastrear a localização de Lily quando o morcego de Vivian retorna. Eles rapidamente se dirigem para uma siderúrgica vizinha, onde veem uma névoa negra saindo de um dos prédios. Vivian sugere que Ren se infiltre, já que ele deve ser imune à magia. Ela acha que ele pode anular qualquer magia, então valerá a pena tentar. Ele pede a ela para levá-lo ao andar superior, mas a magia os ataca por trás. Felizmente, ela se esquiva. Um lobisomem chamado Ia-1 aparece na frente deles, que Ren acredita ser o sequestrador de Lily. Vivian diz a Ren para procurar Lily enquanto ela distrai o lobisomem. Enquanto procura, ele encontra outro lobisomem chamado Casa. Casa o acerta, mas ele consegue desviar dos ataques com seu escudo. Ren começa a fugir porque duvida de suas habilidades contra demônios, mas o terminal o lembra que ele foi abençoado pelos deuses. Casa o pega desprevenido, agarra-o pelo pescoço e o arremessa pela sala. Quando Casa está prestes a atacá-lo, ele se esquiva pulando alto e consegue entrar furtivamente no quarto de Lily. Ele lidera o caminho para fora, mas Casa os confronta novamente. Ele pergunta por que a sequestrou, mas Casa diz que ela é a companheira deles. Ele também acrescenta que Vivian faz uma lavagem cerebral nela. Bem na hora, Vivian chega com um grito ferido. Casa se prepara para lutar com ela, mas Ia-1 o impede. Ren explica toda a situação. Taza menciona a profecia da sereia, o renascimento do Lorde Demônio, que fará com que todos os demônios recuperem suas forças.
De repente, os caçadores de demônios aparecem e os cercam, mirando suas bestas. Os caçadores de demônios disparam suas bestas, mas Ren usa seu escudo para bloquear. Vivian e Lily lutam enquanto fogem. Eles conseguem escapar depois que Ren lança o terminal no ar, onde brilha uma luz ofuscante. No entanto, eles ainda se encontram encurralados do lado de fora, e um dos caçadores de demônios ataca Ren enquanto questiona sua identidade. Ela duvida que ele seja um humano comum por causa de sua força e velocidade. Quando ela está prestes a atirar nele, ele usa o terminal como isca e ataca o caçador por trás. Ela é capaz de acompanhar seus movimentos e atira continuamente em sua direção. Ele a persegue, mas ela continua se teletransportando. Finalmente, ele a pega desprevenida e dá um soco enquanto ela está no ar. Ren cai no chão e Lily segue logo depois. Assim como os caçadores de demônios estão se preparando para executar Yuan, já que ele é impotente para detê-los, ela aproveita a força que ganhou com a evolução. Suas mãos emitem labaredas vermelhas e azuis, que se combinam para formar um ciclone de fogo e gelo. O grupo foge e se esconde na floresta onde Hisax e WYU eventualmente se juntam a eles. Ao mesmo tempo, WYU utiliza seus poderes de cura para restaurar a saúde de Yuan. Os caçadores de demônios os localizam novamente, mas Hisax tenta negociar. No entanto, o líder se recusa e ainda os ataca. Como ele é cabeça dura, Hisax não tem escolha a não ser nocauteá-lo. Logo em seguida, Kaza e Yuan vão embora. O caçador de demônios que Ren lutou antes aparece e mantém WYU como refém. Ela pede para soltar seu companheiro em troca de libertar WYU. Ren entra em pânico, mas de repente eles ouvem uma voz vinda de cima. Nangong aparece e convence o caçador de demônios a entregar WYU a ele, após dizer que a levará a julgamento. A caçadora de demônios sai com seus companheiros e todos descobrem que WYU é irmã de Nangong. Enquanto comia, Ren diz a eles que está indo para a dimensão dos sonhos para investigar a profecia. Lily pergunta se ela pode ir com ele, e depois que ele concorda, Vivian também pede para ir. Ren também cede à insistência de Hisax e WYU e decide levá-los junto. Um pouco depois, ele se lembra de ter apresentado o novo inquilino, o ovo que trouxeram dos outros planetas. Ele procura por ele e encontra Lily, que está com fome, fervendo o ovo. Todos começam a entrar em pânico, pois ferver o ovo libertaria o Lorde Demônio. Nesse momento,